Bom, pessoal, cá estamos nós chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje dia 17, domingão, né? Setembro, e vamos falar de Pacheco. A vida não anda boa para Pacheco em nenhum dos aspectos que você puder aí imaginar. Bom, mas antes vamos aqui para os nossos comentários. Helena comentou aqui: Esbanja não foi eleita pelo povo brasileiro. Comentou aqui no vídeo: Lula deve usar andador pós-cirurgia e ministros temem aumento da atuação de Janja, né? Segundo consta aí, parece que ela vai ter um controle maior ali sobre a agenda de Lula, que vai dificultar, né, a aproximação de ministros a Lula nesse período aí de pós-cirurgia, de recuperação. Bom, vamos lá, gente, para a matéria. Sucessão de Pacheco divide siglas da base governista no Senado. E vamos ver quem está no páreo, os nomes que estão para suceder ali o Pacheco. A coisa não tá boa para Pacheco, né? Rodrigo Pacheco, ele, primeiro mandato dele, né, fez as piores escolhas. Ele teve uma oportunidade muito grande quando ele foi reconduzido ao cargo. As palavras dele, quem pegar as palavras dele no discurso dele lá no dia, né, já da escolha, né, ele falou muito em colocar ali as questões do STF em pauta, né, falou nos abusos, né, ele fez aquele discurso bonito que a gente sabe que o cara nunca vai fazer, cumprir, né? E realmente Pacheco literalmente atuou de uma forma assim lamentável no Senado. Lira, apesar dos pesares, né, Arthur Lira, ele atuou bem no Congresso, na Câmara, né? A gente vê que na questão de Lira, Lula ficou contra a parede, né? Lira conseguiu assim dar a volta em Lula, né? É tanto que o Centrão tem conseguido ministérios, tem pressionado o governo, né? Agora pressiona de novo pela Caixa Econômica Federal, né? Enfim, tirou nomes, né, importantes como Márcio França, a Ana Moser, né? Então a gente vê que a atuação de Lira é uma atuação mais firme, né? Mais firme, né? Ele não se dobrou a Lula, pelo contrário, né? Ele se utilizou daquilo que Lula queria para obter o que Lira queria, né? E aí, lógico, Lula, para ter o que queria, teve que se dobrar. No caso do Pacheco, não, né? O Pacheco, literalmente, ele se dobrou, né? O Congresso o Senado ficou rendido, né? Pautas importantes não andaram, a postura de Pacheco foi vergonhosa. Ele não agiu em nenhum momento como um presidente do Senado, seja a favor ou seja em qualquer atitude dele, seja até atitudes que fossem que a gente não gostasse, né? Mas você não viu firmeza na condução do Senado, você não viu um protagonismo, né, do Pacheco no Senado. A gente viu uma subserviência, nome enjoado que não acertei, dele, né, tanto a Lula quanto ao Supremo. Agora no finalzinho, né, ou melhor, agora em setembro, né, é que ele deu uma atuada ali, que é a PEC, né, que vai derrubar ali a decisão do Supremo, que ainda não terminou a votação, mas o Supremo já fechou maioria, né, para a questão do porte, né, e a liberação da pamonha, para a gente não dizer outra coisa aqui, né, das drogas, enfim. E aí agora que ele se manifestou com uma PEC para proibir, criminalizar qualquer quantidade, né, porte, posse, enfim. Mas só agora ele resolveu fazer isso e timidamente. Ele não vai conseguir, ele tem mais ou menos um ano ali para, né, reverter a situação dele, mas acho muito difícil. E o que aconteceu? Criou-se uma divisão dentro da própria base do governo. Até o próprio partido dele está com dificuldade de apoiá-lo. E ele quer lançar o nome. E o nome que ele quer lançar, gente, é do Alcolumbre. Aí é pra você ver como a coisa desanda. O cara quer lançar quer apoiar o Alcolumbre,
Um cara que já foi um péssimo presidente do Senado, apesar de a gente colocando Pacheco e Alcolumbre, pelo menos nas convicções, o Alcolumbre, ele atuava mais firme, ele tinha firmeza nas decisões, apesar de não ser o que esperávamos, né? Mas mesmo no jeito dele de atuar, ele tinha firmeza, coisa que o Pacheco não tem, seja para ruim ou para bom, né? E aí ele quer trazer o Alcolumbre como seu substituto, mas não vai dar certo. Parece que nem o próprio... O PSD quer até apoiar o Alcolumbre, mas não por conta do Pacheco, né? E muitos estão se afastando ali do Pacheco. Muitos aliados estão deixando o Pacheco de lado. Então a coisa está tão difícil para ele que, segundo a matéria, até para reeleger-se como senador nas próximas eleições, ele terá dificuldade. Então, ele tem aí 1 ano e umas besteirinhas de meses para tentar reverter essa situação, o que eu acho muito difícil. Hoje, para Pacheco ganhar o protagonismo que ele queria ter, ele tem que fazer, primeiro, começar a colocar o Senado para encarar o Supremo. Ou não para encarar no sentido de briga, mas no sentido de fiscalizar e ajudar a corrigir os erros do Supremo. Porque é papel do Senado fazer isso. Se ele fizer esse primeiro ponto, isso já vai dar uma melhorada boa nas questões, né? Se ele parar de segurar os projetos e dar andamento às coisas mais rápidas, né, que tem muita coisa que ele segura propositalmente, né, também dá uma melhorada. Mas eu acho muito difícil. E largar um pouco essa pecha de bajular o governo. Aí ele consegue dar uma reestruturada. Mas eu acho difícil acontecer, né, essa questão. Pacheco, ele parece não ter muito pulso nem tino para essas questões. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos na descrição. Para você que gosta do nosso canal, você vai encontrar chave Pix, é o nosso e-mail hgf10@msn.com. Pega lá, gente, é o nosso Pix. Seja um patrocinador, seja um colaborador e dê aquela forcinha. As nossas lives todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos e aqui o seu comentário ganha a voz. E ontem foi show de bola, a participação de todos vocês, muito bacana. No final da descrição, links das redes sociais, Twitter, Thread e Instagram. Reeleito em fevereiro com o apoio do Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, tem visto ruir a aliança que formou em torno de sua candidatura e pode enfrentar um racha entre partidos da base do governo na disputa por sua sucessão. Mesmo faltando 1 ano e meio para a eleição do comando da casa, MDB e PSD têm se movimentado para lançar nomes próprios, contrariando a intenção do senador mineiro de devolver a cadeira a Davi Alcolumbre União, seu antecessor na cadeira. Pacheco enfrenta dificuldade até mesmo em convencer seu partido a apoiar Alcolumbre, uma espécie de eminência parda do presidente da casa, tido nos bastidores como um substituto natural do atual ocupante. Após o presidente do Senado ser ventilado como o nome da terceira via em 2022, aliados avaliam que está em baixa. Embora interlocutores afirmem que Pacheco é o nome na corrida ao governo de Minas Gerais, ele pode encontrar dificuldades até mesmo na tentativa de se reeleger ao Senado, uma vez que já foi utilizado por bolsonaristas e é considerado um conservador pela esquerda. Há alguns meses também chegou a ser especulado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né, do STF, mas as discussões esfriaram. Então, assim, era um dos motivos que ele estava ali, né, se aproximando a Lula, era essa questão do Supremo. Agora com Bruno Dantas, o Messias e o Dino no páreo, bom, Pacheco, você vê, na lista, gente, de nomes, Pacheco nem surge mais. Até Bruno Dantas, que não fazia parte dessa lista, entrou. O Messias também não fazia, entrou, mas Pacheco saiu. Né? Quer dizer, nem isso, mas ele está conseguindo. Eu acredito que essa ideia de jogar ele para governo de Minas Gerais talvez seja uma forma de tirar ele da política. Por quê? Porque, segundo consta, quem vai disputar é o... Como é o nome dele? Parece que o Nicolas Ferreira vai entrar nessa briga aí para o governo de Minas Gerais. O que pode ser um problema para Pacheco, porque o Nicolas é um nome forte, muito forte. E aí é uma forma, talvez, de tirarem o Pacheco, porque se Pacheco for disputar, ele não vai ter como voltar mais para o Senado, porque já é o final do mandato dele. Então, se ele perde, ele já dança.
Então talvez seja essa a ideia, empurrar ele, estimular ele a disputar o governo, Minas Gerais, tirar ele do páreo, ele perde a eleição e fica fora, né? Bom, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, deseja manter o protagonismo de seu partido no Senado e chegou a convidar Alcolumbre a deixar a União para se filiar à legenda, mas não houve acordo. Cotados para suceder Pacheco. Vamos lá, né? Para ver quem é. Bom, com 15 senadores, a maior bancada da casa, o PSD vê uma disputa interna para saber quem poderia ser o candidato. Uma das possibilidades citadas por Kassab é o senador Octon Alencar, PSD da Bahia, atual líder do partido e com bom trânsito tanto na base quanto na oposição. A senadora Elisiane Gama, lembram dela? PSD do Maranhão também já lançou seu nome, com a bandeira de se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo. Quer dizer, olha só, gente, tudo agora virou uma questão de bandeira. Não, eu quero ser a primeira, não é porque eu sou a melhor, não, é porque eu sou a primeira mulher, né? Quer dizer, a motivação, os princípios para se disputar os cargos estão se perdendo, né? Hoje é mais uma questão de ideologia do que capacidade ou questão. Não que ela não tenha capacidade, mas é a ideia, né, de dizer, não, porque eu quero ser a primeira mulher, isso. Quer dizer, esse não tinha que ser o critério. O critério tinha que ser capacidade intelectual, nome forte para isso, independente de homem ou mulher, né? Mas afirma que depende do aval da sigla. É uma discussão interna que eles vão saber conduzir com o Rodrigo Pacheco e Octo liderando e ouvindo todos, diz Kassab ao Globo. Kassab ao Globo. Já no MDB, o senador Renan Calheiros, olha ele, de Alagoas, que presidiu a casa em 4 ocasiões, não esconde a intenção de voltar ao posto. Isso aí é prego batido de ponta virada, né? Ele tem dito aos bastidores que o seu partido precisa retomar o comando do Senado e defende uma discussão interna ainda neste ano. Eduardo Braga, MDB, também está entre os possíveis candidatos. Apoio do governo. Dentro desse cenário, o apoio da bancada do PT e, mais do que isso, da estrutura do governo, pode ser fundamental para definir a disputa. Petistas dizem que o cenário está aberto e não fecham as portas para nenhuma candidatura dentro da base. MDB, PSD e União Brasil têm proximidade com o Planalto no Senado. Por enquanto, Renan e Alcolumbre são os que mais têm se movimentado. Renan tem discutido cenários com Kassab, de quem é próximo. A intenção deles é amarrar um acordo que envolva todos os partidos da base do governo, o que incluiria Renan e Alcolumbre no mesmo grupo, cenário que é visto como incerto no momento, talvez uma presidência e vice-presidência. Enquanto as negociações caminham, as legendas da base tentam atrair mais senadores para engordar suas bancadas e ter a preferência na hora de escolher o nome, caso haja um consenso sobre a necessidade de não rachar a base. O MDB, por exemplo, já conseguiu filiar Alessandro Vieira e também tenta atrair o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, para ter o argumento de ser a maior bancada. Da mesma forma, o PSD, o maior hoje, filiou Mara Gabrilli e Elisiane Gama, e na direção oposta, União perdeu Rodrigo Cunha e Soraya Tronic, MS. Apesar disso, interlocutores de Alcolumbre descartam que ele saia do partido. Dirigentes da legenda têm tratado a sua candidatura como prioridade e ainda que tenham como meta comandar as 2 casas legislativas, a avaliação é que o senador tem mais chance de conquistar o Senado do que o deputado Elmar Nascimento, União Bahia, de suceder Arthur Lira, PP de Alagoas. Além do apoio do governo, um bloco de aproximadamente 30 senadores que hoje fazem parte da oposição também é cobiçado pelos possíveis candidatos ao comando do Senado. Mesmo aliado ao governo, Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, tem feito acenos ao grupo, como ao deixar correr a discussão sobre o marco temporal e escolher senador de oposição Marcos Rogério, PL, para relatar o texto. E tem a questão da PEC também dos 8 anos do Supremo, né? É outra. O governo é contra o tema oposição na mira. Vamos lá. O movimento visa atrair um grupo de senadores descontentes com a estratégia adotada pela oposição na eleição passada, quando lançaram Rogério Marinho, PL do Rio Grande do Norte, além de sair derrotado, ficou sem lugar na mesa diretora. Agora, o nome de Davi Alcolumbre é defendido até mesmo por aliados de Jair Bolsonaro.
Davi é muito forte e tenho muita simpatia em apoiá-lo, diz o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, partido que tem 6 parlamentares na casa. O ex-ministro de Bolsonaro se reuniu com o secretário-geral do União, ACM Neto, na semana passada, para discutir o apoio do partido à candidatura de Alcolumbre em 2025. Tá aí, gente, né? Bom, vamos aguardar para ver aí, né, o que vai dar nesse rolo tudo, né? Quem é que vai substituir? Bom, os nomes são complexos, né? Comentário para a gente finalizar a matéria. Deixa eu ver, Terezinha Pereira, minha amiga, comentando aqui, agora faz sentido o STF ter liberado as drogas e para beneficiar os amigos, comentou no vídeo, prestador de serviços do STF é preso vendendo algo inusitado nas dependências da casa, tá aí, né, da Corte, do Supremo. Próximo, André Santos comentou aqui um monte de emojis, né? Tá liberado para consumo? Não, essa eu não sabia. E aí ele colocou um monte de emojis. Pois é, liberado ainda não tá, André, mas o Supremo já fechou maioria, né? É só uma questão de terminar o julgamento e pronto. Prestador de serviço do STF é preso, algo inusitado nas dependências do Supremo. Mas o menino já estava lá, né? Já estava lá para garantir a fila, né? Porque na hora que for liberado, ele, né? Mas a polícia foi lá e pegou ele. Acabou com o negócio antecipado do homem. Fui, gente. Daqui a pouquinho voltamos.